vazio e me prostro aos teus pés. Graça e paz, irmãos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós queremos dar graças ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos deu de viver esse dia e de estar nessa noite em Tua casa para adorar o nome do Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio de nos colocar na Tua presença. Nós sabemos que Tu és Deus sobre nossas vidas, que o Teu poder é extraordinário e que o Teu amor por cada um de nós realmente excede a toda a nossa compreensão. Então, em nome de Jesus, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Faz de cada um de nós, meu Pai, verdadeiros adoradores nessa noite. Nos ajuda também a derramar o nosso coração diante da Tua presença. Estamos no culto de oração e doutrina e queremos, Pai, colocar diante do Senhor a vida daqueles irmãos que estão passando problemas, ó Deus, na família, problemas pessoais, enfermidades, ó Deus. Em nome de Jesus, tem misericórdia de cada um dos Teus filhos. Que essa noite seja a noite em que o Senhor esteja restaurando a vida de cada um desses irmãos. Nos dá a Tua direção para o culto dessa noite, nos abençoa. Toma a mente, o coração da gente, a boca da gente nessa noite, na pregação da Tua palavra, a boca do Teu povo, na adoração ao Senhor. Que essa noite, todo esse culto, ó Deus, possa ser recebido pelo Senhor, como gesto de gratidão, de louvor e de adoração de cada um de nós. É assim que nós oramos, mas oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos convidar o grupo de louvor, irmãos, para que possamos cantar ao Senhor nesse momento. Eu sei que em função do inverno, a tendência da gente é ficar cada vez mais enclausurado. A gente vai se fechando, até para cantar a gente tem algumas dificuldades, mas agora é que é a hora de cantar mais forte. Na época do verão, quando você canta, transpira da cabeça aos pés. Então, no período do inverno, quanto mais forte a gente canta, aquece o corpo, o frio vai embora, e aí a alma vai junto, não embora, né? Mas vai junto na adoração, no louvor, na exaltação ao nome do nosso Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar esses hinetos, 2 hinetos, no início do culto dessa noite. Graça e paz, irmãos. Cantaremos agora com perdão e graça. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão
forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, como chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Continuaremos com teu reino. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça
justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Pode sentar, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Esse está no Evangelho de João, capítulo 17, do verso 17 ao verso 23. João, capítulo 17, de 17 a 23. Vou fazer a leitura dos versos ímpares e os irmãos em uníssono farão a leitura dos versos pares. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Que Deus nos ajude a compreender e aplicar na vida da gente a sua boa palavra, amém? Meus irmãos, nós gostaríamos só de colocar para os irmãos aqui algumas rápidas comunicações, lembrar aos irmãos de que aos domingos agora nós temos os 2 cultos, graças a Deus, no primeiro domingo, né? Foi domingo passado, primeira experiência, nós tivemos uma boa assistência. No primeiro culto, ela ficou um pouco desequilibrada, muita gente no primeiro culto e um número menor no segundo culto. A gente pode equilibrar essa assistência ainda. Mas agradecemos a Deus pela presença dos irmãos, pela compreensão aqui em relação a essas mudanças necessárias. Domingo pela manhã nós teremos a nossa EBD e logo após a EBD teremos a reunião de conselho de obreiros da nossa igreja. O último domingo é sempre reunião de conselho. Mas a gente gostaria também de ter uma reunião com os irmãos que compõem aquela comissão para dar uma olhada na planta. Obrigado, homem de Deus. Uma olhada na planta que o arquiteto já elaborou, só está esperando que a gente possa ir a Ilhéus para ver se a gente concorda com a planta que ele já elaborou. E a gente precisa ter a presença desses irmãos, irmão Paulo Marinho, irmão Marco Liger, irmão Guido, a irmã Nete, a irmã Nalva, irmão Solidalvo, me parece que são esses irmãos, né? Então, esses irmãos, a gente gostaria de ter uma reunião rápida no próximo domingo, é só para a gente definir o dia e horário que a gente se dirigirá na próxima semana para Ilhéus, a fim de conversar com o irmão Udo e pelo menos já definir essa questão aí.
Bem, as nossas informações são essas. A gente gostaria de saber aos irmãos se nós temos aqui algum pedido de oração para essa noite. A orientação da palavra de Deus é que a gente esteja orando sempre uns pelos outros. A Bíblia diz que a gente deve orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros, para que haja cura na vida da gente, na vida da igreja. Então esse é o momento da intercessão ao Senhor, onde a gente vai colocar o nome de irmãos, de parentes nossos diante do Senhor, para que Ele possa restaurar a saúde e resolver os problemas, porque é Ele e somente Ele que detém nas mãos todo o poder que há no céu e na terra. Então gostaria de saber se nós temos algum pedido, irmã Lourdes. Oração por Marcelo. Há outro pedido, irmão? Precisamos continuar orando por aqueles irmãos que todos nós já sabemos, membros da nossa igreja, que estão passando por problemas, principalmente na área da saúde, né? A irmã Lieude ainda necessita muito das nossas intercessões, que a gente coloque diariamente a vida de irmã Lieude, para que o Senhor possa restaurá-la por completo. Bem, vamos pedir à irmã Carol, que nos dirija a Deus nessa palavra de oração, colocando diante do Senhor a vida de Marcelo, a vida de irmã Lieude, desses irmãos que estão enfermos, mas colocando também diante do Senhor o nosso país, né? Vive problemas na área da economia, política, sociedade está toda complicada, a saúde também, que a gente possa colocar diante de Deus a nossa nação, para que Deus esteja trabalhando na vida do nosso povo e restaurando a nossa nação de todos esses males, né? Sim. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por estarmos aqui mais uma vez na tua casa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Deus, porque não merecemos, mas o Senhor é bom e fiel para conosco. É verdade, meu Deus. Obrigada, Senhor, por cada irmão aqui presente nesta noite. Que o Senhor continue abençoando cada um grandemente. Oh, Deus. Deus, nós queremos neste momento te pedir pela vida do Marcelo, Pai. Oh, Deus, tu tens o dom da vida, ó Deus, é tu que tens o poder Sim, de meu dar Senhor. e Deus e retomar, ó Deus. Sim, meu Senhor. Então, Deus, completa a tua obra na vida de Deus. Marcelo, principalmente espiritualmente, Senhor. Oh, Deus. Que ele possa, Faz se ainda isso. não tiver um encontro contigo, que ele venha ter, Senhor. Sim, Que ele meu possa, em nome de Jesus, entregar a vida dele a ti, confessando ao Amém, Senhor meu como Senhor. único e suficiente Em Salvador. nome de Jesus. E que o Senhor, Deus, se for a tua vontade, ó Deus, venha restaurar, ó Deus, a saúde dele, Pai. Oh, Deus. Para que outros possam ver, ó Deus, o teu poder, a tua graça, ó Deus, através da vida de Marcelo, Em Senhor. nome de Jesus. Entra com tua providência na vida de Marcelo, meu Pai, em Senhor. nome de Jesus. Oh, Deus. Também, ó Deus, continua abençoando a vida da irmã Lieude, Senhor. Nós sabemos que é o Senhor que tem sustentado a tua serva, Pai. É verdade, E nós meu te Deus. louvamos por tanto amor, por tanta graça, por tanta misericórdia, Deus, dispensada sobre a Oh, vida da irmã Deus. Lieude. Sim, meu Senhor. Que o Senhor continue guardando a mente e o coração dos seus filhos, Senhor, dos seus Oh, parentes, para que eles possam ter saúde emocional, ó Deus, para saber lidar com Sim, toda meu essa Deus. situação que estão Em passando nome de diariamente. Jesus, Pai. E que o Em Senhor, em de nome de Jesus, se for a tua vontade, venha estar restaurando a vida da irmã Lieude por Em completo, nome Senhor. de Jesus, Pai. Nós já vimos, ó Deus, o Deus, teu Senhor. poder através da vida dela e temos do visto Senhor. diariamente. Então, ó Deus, nós cremos que o Senhor tem o melhor para a tua serva, Pai. Em nome de Jesus, também sei com aqueles irmãos, ó Deus, que estão passando por situações difíceis. Oh, Que o Deus. Senhor esteja entrando também com providência, Senhor. nome de Abrindo porta onde não tem porta, Senhor. Oh, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor venha dar saúde a cada um emocional, Que assim física também, seja, meu Senhor.
E nós queremos te pedir, Senhor, pela paz da nossa cidade. Sim, meu Deus. Que em nome de Jesus as pessoas possam entender, Senhor, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Oh, E Deus. só há vida em Ti, Senhor, só há alegria Oh, em Deus. Ti. Sim, Só há alegria verdadeira no Senhor, Pai. Oh, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia do mundo, Senhor. Oh, Das Deus. pessoas que estão caminhando, Deus, por caminhos tortuosos, caminho que leva à morte eterna, Senhor. É verdade. Que pessoas que estão, ó Deus, próximo a essas pessoas possam estar sendo usadas por Ti para falar do Evangelho, Oh, Deus. para falar da palavra de salvação, Senhor. Oh, Deus. Deus, nós te agradecemos Em nome por de essa Jesus. oportunidade rica de estarmos aqui na Tua casa. Sim, meu Senhor. Continua abençoando a vida do pastor, da sua família. tem Continua misericórdia sustentando, Senhor. Em nome Muito de obrigada Jesus. por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Alguns anos atrás, a gente estaria com muito barulho aqui na nossa cidade, né? Durante um bom tempo, a gente não podia nem realizar o culto no dia 24 de junho, porque as festividades juninas acabavam interferindo na realização desses cultos. Graças a Deus, nós hoje podemos estar aqui para adorar ao Senhor com liberdade, com tranquilidade. Também quero agradecer a Deus, porque hoje eu e Priscila estamos fazendo 32 anos de casados, né? Ela tem me suportado assim com muita braveza. Não é pouco, não. 32 anos é muita coisa. Hoje nós fazemos 32 anos de casado e essa foi a idade com que eu casei com a Priscila. Já estava dobrando o cabo da Boa Esperança. Já sem nenhuma expectativa a mais, ela apareceu na minha frente e diz: olha, eu vou te salvar dessa dificuldade aí decidiu casar. Graças a Deus pela vida da Priscila. Meus irmãos, quero convidar os irmãos para abrir sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura do texto de Filipenses. É um texto que a gente costumeiramente lê esse texto. Nós vamos fazer a leitura do texto de Filipenses, no capítulo 2. Nós leremos do verso 5 até o verso de número 11. A intenção da gente hoje é falar um pouco sobre unidade. Unidade no corpo de Cristo. A importância dessa unidade para o bom funcionamento da obra de Deus. Filipenses 2, do verso 5 até o verso 11. Vamos fazer a leitura do mesmo jeito, de maneira uníssona, aliás, leitura alternada. Farei a leitura dos versos ímpares e os irmãos, em uníssono, sim, lerão os versos pares. Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que Ele nos ajude, portanto, não só a entender, mas a aplicar as verdades dessa sua palavra na vida da gente. Meus irmãos, a igreja de Filipos, quando a gente dá uma lida nessa carta, a gente percebe que essa era uma igreja muito tranquila. Mas, embora a igreja de Filipos tenha sido ou fosse uma igreja exemplar em muitos aspectos, e o próprio apóstolo Paulo também tenha feito grandes elogios
a vida daqueles irmãos, o trabalho daqueles irmãos, em alguns momentos, mas a Bíblia também nos revela de que havia na vida daquela igreja alguns conflitos, alguns desentendimentos desnecessários. É só a gente dar uma olhada, por exemplo, no capítulo 4, verso de número 2, Paulo vai mencionar ali um desentendimento existente entre Evódia e Sintique. Duas mulheres de Deus, extremamente consagradas ao Senhor, dedicadas à obra de Deus, mas essas mulheres estavam passando por dificuldades no seu relacionamento. Olha o que Paulo diz nos versos 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, independentemente de quem somos, na grande maioria das vezes nós somos invadidos, pervadidos como comunidade por algum tipo de conflito, algum tipo de desentendimento. E a palavra de Deus existe exatamente também com essa finalidade, de corrigir alguns erros na nossa maneira de pensar, sentir, agir, na nossa maneira de lidar com as situações que estão em nosso entorno, enfim. O objetivo da palavra de Deus é de fornecer a gente essa sustentação bíblica, espiritual, para que a gente aprenda de uma vez por todas a lidar com aquilo que nos incomoda pessoalmente. Mas esse capítulo 2, especialmente, é um capítulo onde o apóstolo Paulo se volta estritamente para a unidade do corpo de Cristo. Como eu já disse, havia esse problema entre Sintique e Evódia, mas acredito que outros problemas, outras dificuldades, existiam nessa mesma direção naquela comunidade, estava preocupando o apóstolo Paulo. Então, como o propósito de Deus para a vida da sua igreja é a unidade em Cristo, Paulo então não perde tempo e diz: meus irmãos, vamos corrigir esse defeito comportamental, esse defeito aqui no relacionamento cristão de vocês, porque a igreja do Senhor não pode funcionar satisfatoriamente se ela não estiver embasada por esse propósito divino, a unidade espiritual do corpo de Cristo. O entendimento de Paulo, portanto, é de que Deus tem um propósito especial para essa comunidade de fé. E o propósito especial de Deus é exatamente a unidade dessa igreja. Igreja de Filipos, igreja de Ubaitaba também, não é? E o texto que nós lemos agora à noite, no nosso período devocional, o Evangelho de João, capítulo 17, do verso 20 ao 23, Jesus aqui vai nos apresentar exatamente o que é que ele está querendo dizer com unidade e qual a importância que isso tem para a vida da gente. Olha os versos 20 a 23. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. E é interessante que aqui Jesus vai, portanto, explicar para a gente nesse texto como é essa unidade de que ele fala. E a primeira ênfase que Jesus vai dar é de que ela aqui é algo que deve estar completamente desprovida
de conflitos ou de interesses pessoais. Olha o verso de número 21 que Jesus vai dizer, não é? A expressão de Jesus aqui é que essa unidade deve ser semelhante à unidade que havia entre ele e o Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Se a gente analisar claramente, aliás, de uma maneira até rápida, o relacionamento entre Jesus e Deus, o Pai, a gente vai perceber que não havia qualquer conflito de interesse. A mente de Jesus, a mente do Pai convergiam para o mesmo objetivo, para o mesmo propósito. E o propósito de Deus em Jesus era a salvação do mundo. Então, não somente Deus desejava salvar o mundo, como Jesus se prontificou para cumprir esse propósito do Pai. Havia, portanto, uma sintonia, uma harmonia entre os dois. E é isso aqui que Jesus está trazendo para a vida dos seus discípulos. E dizendo a cada um deles, olha, atenta bem para o meu relacionamento com o Pai. Eu quero que vocês reproduzam isso. Não há unidade se houver conflitos de interesses. Embora eu e você possamos pensar diferente, embora eu e você possamos gostar de coisas diferentes, termos, por exemplo, propósitos pessoais em relação a esse ou aquele trabalho ou atividade da igreja, mas tudo precisa convergir para um objetivo: a honra, a glória, o louvor e a adoração do nome do nosso Deus. Amém? Nada pode ser feito com o objetivo pessoal. Tudo precisa convergir para a glória de Deus. Então, Jesus fala aqui sobre essa unidade, dizendo, ela precisa ser desprovida de conflitos de interesses. E agora ele vai falar sobre 3 objetivos nesse texto, de João 17, de 20 a 23, 3 objetivos dessa unidade. O primeiro delas, ele diz que essa unidade presente na vida da igreja deve objetivar o estímulo à fé das pessoas nele. Olha o que aqui diz o verso de número 21 ainda, na parte B. Para que o mundo, final do verso 21, para que o mundo creia que tu me enviaste. O objetivo da unidade é exatamente fazer com que a sociedade, de uma maneira geral, possam olhar para nós, ver em nosso relacionamento, um relacionamento que se assemelha ao relacionamento entre Deus e Jesus, e a partir daí possa crer em Cristo Jesus como Senhor e o seu Salvador pessoal. A unidade não serve apenas para gerar equilíbrio dentro da igreja, mas para testemunhar da glória de Deus e conduzir outras pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. O segundo objetivo da unidade de Jesus, agora no verso de número 23, é para que o corpo de Cristo, agora sim, para que a sua igreja viva como um povo ajustado e equilibrado. Olha o verso 23, o que Jesus vai dizer: para que eles sejam perfeitos em unidade. A intenção de Jesus não é que eu e você sejamos bons nisso, mas que nós sejamos perfeitamente ajustados, equilibrados em nossos relacionamentos. E isso aqui não é fácil, porque nós precisamos, em primeiro lugar, para conseguir esse tipo de relacionamento aqui, a gente precisa destruir o nosso eu, vencer as nossas vontades, a fim de que esse propósito de Deus se estabeleça na vida da sua igreja. E, finalmente, terceiro objetivo que Jesus menciona no verso 23, é para que a igreja possa revelar ao mundo o amor de Deus pela própria igreja. Olha o verso 23. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado. Os tens amado, amado a igreja,
a eles como me tens amado também. Então, Jesus chama a atenção da gente para a importância da unidade na vida da sua igreja. A gente não pode, de maneira nenhuma, esquecer disso. Mas Paulo ainda vai continuar falando sobre unidade. E a grande pergunta que Paulo vai procurar responder aqui é a seguinte: mas como é que eu e você possamos tornar essa unidade tão necessária, tão importante, como algo possível na vida da igreja? Aí, Paulo vai chamar a atenção da gente a partir do verso de número 5, colocando Jesus Cristo, chamando a atenção da gente para Jesus, apresentando nesse texto Jesus, a sua postura diante de Deus, a sua postura diante da sua missão, diante das pessoas de seu tempo, como uma referência absoluta no cultivo dessa unidade proposta por Deus para a vida da igreja. Então, igreja do Senhor não pode abrir mão da unidade. Isso significa que todas as vezes em que percebermos que a unidade está experimentando algum tipo de ruptura, precisamos correr para fechar as brechas, porque ela é extremamente importante para a vida da igreja. Ela é instrumento de revelação da graça de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, do propósito de Deus para a igreja e para a sociedade de uma maneira geral. Agora, logo depois, Paulo vai responder, como eu já disse, a pergunta: como é que eu posso tornar isso possível dentro da minha comunidade? É óbvio, Jesus, quando vai falar a respeito da nossa relação com Deus, Jesus vai dizer: olha, se você quiser ter relacionamento bom, saudável com Deus, você tem que abrir mão do seu eu, para que isso possa acontecer. Mas Paulo inicia aqui, exatamente nos versos de número 5 e 6, chamando a atenção da gente para um aspecto importante. É o que eu chamo aqui de autenticidade. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele fala que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus foi um ser extremamente autêntico. Ele era sempre aquilo para o qual ele veio a esse mundo. Ele não muda em absolutamente nada. Quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que, na essência, Jesus era Deus, não é? É assim que a gente vê desde o Evangelho de Mateus até o Apocalipse. Toda a doutrina é trabalhada em cima da divindade de Jesus. Na essência, ele era Deus. Na aparência, no entanto, ele era um ser humano. Inclusive, Isaías vai descrever Jesus no capítulo 53 do seu livro, mostrando ele como embora sendo o Messias, mas um homem cuja aparência as pessoas até viravam o rosto. Não havia beleza, não havia formosura nenhuma. Era um homem de sofrimentos. Portanto, do ponto de vista humano, não havia atração nenhuma na aparência de Jesus. Mas do ponto de vista da essência, ele era o Deus encarnado, e o Evangelho de João vai apresentar essa realidade para a gente também. O que isso tem a ver com unidade? É que quando a gente agora volta ao assunto, sai dessa temática sobre Jesus e traz essa realidade para a vida da igreja, a gente percebe que a igreja inverteu. A comunidade de fé inverteu completamente a posição, a ordem das coisas. Na essência, Jesus é Deus. E na aparência, Jesus é homem. Mas a igreja evangélica começou a ser influenciada pelas ideologias, pelos ensinos da sociedade moderna, uma sociedade que trabalha muito o valor da aparência. E o que é que aconteceu?
Muitas das vezes, nós nos apresentamos como super espirituais na aparência, mas pecadores irremediáveis na essência. Invertemos o polo. Na essência, Jesus era Deus, mas na essência, muitos de nós somos pecadores, que guardamos sentimentos, pensamentos, motivações, inclinações nefastas, desnecessárias, mas abrigamos, e muitos de nós abrigamos com carinho essas coisas desnecessárias. E quando a gente faz isso, a gente alimenta o velho eu, e quando a gente alimenta o velho eu, esse velho eu ressurge das cinzas e interfere frontalmente contra a unidade da igreja. É por isso que a proposta do Evangelho é sempre de morte, de crucificação do velho homem. A gente não pode deixar que o velho homem ressurja das cinzas. Para isso, portanto, a gente precisa cuidar mais da nossa essência e não necessariamente da nossa aparência. Se alguém diz que ser crente, ser um crente espiritual, tem muito a ver com a maneira como a gente ora, se a gente começar a orar fervorosamente, orar em voz alta, se chorar na oração, se gemer na oração, é sinônimo de espiritualidade, pode esperar. A igreja começa a ser invadida por esse tipo de comportamento. A gente vai querer orar exatamente daquele jeito, para parecermos espirituais. Esse é o problema na unidade. É por isso que a unidade muitas vezes começa a desmoronar dentro da igreja. Porque a gente inverte esses polos. Jesus, no entanto, Paulo, no entanto, propõe aqui nesse texto que a gente seja autêntico, precisamos ser quem somos. E qual é a importância disso para a unidade? Porque o entendimento de Jesus, o entendimento de Deus, de Paulo, dos apóstolos a respeito da igreja, é que a igreja não é apenas uma comunidade de fiéis, é a família de Deus. E numa família nós somos transparentes. Nós não podemos tentar viver de imitações, de aparências. Não há como. Mesmo porque a palavra de Deus diz que não há nada oculto que um dia não seja revelado. E a verdade dos fatos, a realidade da nossa vida espiritual, um dia vai estourar. E as pessoas vão perceber que nós não somos aquilo que aparentamos. Eu estava assistindo um vídeo de uma pregação do Dr. Rodrigo, da Igreja Adventista, arqueólogo, etc. E ele começou a falar a respeito da formação dele, tem 2 doutorados, etc. Uma pessoa de muito conhecimento, e tem milhares de seguidores no seu trabalho de youtuber. E uma das coisas que me chamou muito a atenção dele, no início da sua pregação, falando sobre a vinda de Cristo, ele gosta muito dessa temática, que me chamou a atenção foi quando ele disse assim: olha, eu não posso me apresentar para vocês de maneira errada. Eu não posso fazer com que vocês acreditem que eu tenho 2 doutorados e por conta disso eu estou num patamar diferente de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há muitos anos eu lido com a depressão, ele disse. Eu lido com depressão e nunca consegui vencer a depressão. Quando alguém faz alguma citação negativa a respeito do meu trabalho, eu valorizo muito mais essa citação negativa do que o reconhecimento de algumas pessoas do trabalho que eu fiz. Eu dou muito mais valor a essa coisa negativa, isso me esmaga, me faz perder o dia. Eu sou assim, ele disse. Eu tenho essas fraquezas.
E ele disse: olha, eu faço estudos a respeito de vinda de Cristo. E acreditem, quando eu leio a Bíblia e vejo sobre as coisas que vão acontecer, eu tenho medo, eu me apavoro, eu fico me perguntando: Deus, será que eu vou suportar quando essas coisas começarem realmente a acontecer? E eu admirei ele por isso, pela transparência, pela autenticidade. Isso é cristianismo, autenticidade. Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo um comportamento de transparência. Jesus é Deus encarnado, mas quando você olha para o Jesus humano, você vai perceber que ele não mascara seus sentimentos. Quando chega diante do túmulo de Lázaro, ele chora. O choro poderia ser um sinônimo de fraqueza. Ele não estava nem aí, eram os seus sentimentos, e ele deixava esses sentimentos brotarem. Quando Jesus estava no Getsêmani, próximo de ser preso, para logo depois ser crucificado, Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. A Bíblia fala de suor como que gotas de sangue fluindo do corpo de Jesus. Se você olhar, por exemplo, o texto lá de Hebreus, você vai perceber que a oração de Jesus não foi uma oração silenciosa. A Bíblia diz que Jesus orava com clamor e lágrimas. Você sabe o que é clamar? Não é orar apenas, é orar gritando. Ele não teve nenhum receio de mostrar essa realidade, porque ele quis ser 100% humano, para mostrar para mim e para você que vida com Deus é vida de autenticidade. Quando a gente tem dor, a gente precisa dizer que está doendo. Quando a gente não tem fé, precisa dizer que a nossa fé não é suficiente para crer nisso. E Deus entende perfeitamente isso. Quando a gente está com medo, a gente precisa dizer para Deus: eu estou com medo sim. Não há nenhum mal em reconhecer nossas fraquezas, as nossas debilidades. Tiago, quando vai mencionar a respeito de Elias, o maior profeta do meio do povo de Deus, Tiago vai dizer sobre Elias, dizendo assim: Elias era um homem semelhante a nós, com as mesmas fraquezas. Paulo escreveu para a igreja de seu tempo dizendo: qual é de vocês que se enfraquece e que eu não adoeça? Em outras palavras, olha, eu sinto os mesmos impactos dos problemas que você sente, embora seja o apóstolo Paulo, criado aos pés de Gamaliel, um homem de profunda intimidade com Deus, mas há momentos em que eu tenho medo, e Paulo disse isso. Eu tenho vivido temores por dentro, diz Paulo, medos por dentro. A autenticidade é uma coisa importante, porque isso mostra para a própria comunidade que a gente é gente como qualquer outra pessoa. E Paulo retrata essa realidade aqui a respeito de Jesus, que se eu e você queremos viver o propósito da unidade de Deus para a vida da igreja, então nós precisamos ser autênticos. Segunda coisa que Paulo vai falar está no verso de número 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Alguma outra tradução substitui esvaziou-se por aniquilou-se. Tanto faz, o sentido é o mesmo. O que o texto está dizendo aqui é que Jesus abriu mão do seu privilégio, do seu direito de ser Deus. E isso não necessariamente não significava um ato de mutilação psicológica. Isso não significava negar o seu valor como pessoa. Isso não fazia com que Jesus deixasse de ser quem ele era.
mas ele tinha um propósito. Qual era o propósito de Deus para a vida de Jesus? Salvar o mundo. E para isso ele precisava fazer o quê? Esvaziar-se, abrir mão dos seus direitos, dos seus privilégios, e ele fez isso. Todo aquele reconhecimento que havia no céu como Deus, para por aí, temporariamente. Ele chega na terra e agora experimenta a rejeição. Nem seus irmãos acreditavam nele. Aquela experiência de ser adorado o tempo todo lá no céu, também dá um tempo. Na terra ele seria duramente criticado, rejeitado, cuspido no rosto, execrado da sociedade, crucificado lá no Calvário. A experiência de viver no céu, ele precisou abdicar disso para nascer numa estrebaria e viver com a mais absoluta simplicidade entre os pobres, os menos favorecidos da sociedade daquele tempo. É isso que Paulo está querendo dizer quando diz que ele aniquilou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Ele abre mão, então, de todos os direitos e privilégios que ele tem. Por que é que Paulo coloca isso aqui quando ele está falando sobre unidade? É porque Paulo sabe que quando eu e você começamos a defender os nossos direitos, a unidade sai pela janela, pela porta da frente, pela porta do fundo. Quando a gente começa a exigir que o nosso direito seja cumprido dentro da igreja, que os nossos privilégios sejam observados, atentados, que a gente seja reconhecido e, se brincar, até venerado. Então a unidade se escoa pelo ralo. E Paulo está citando aqui o exemplo de Jesus exatamente para dizer para a gente: olha, não façam o contrário do que Jesus fez. Pelo contrário, abram mão dos seus direitos e privilégios. Ele era Deus e abriu mão desses privilégios que ele tinha como Deus lá no céu para viver humildemente aqui entre os homens. Por quê? Porque o propósito do Pai para ele era mais importante. O propósito de Deus para a nossa igreja é a unidade do corpo de Cristo. E nós devemos envidar todos os esforços possíveis para que essa unidade permaneça, prevaleça para a glória do nome daquele a quem nós servimos. Amém? Terceira coisa importante que Paulo está dizendo aqui, olha, para manter ou para tornar a unidade possível, verso de número 7 ainda, ele vai trabalhar a questão de Jesus encarnar esse lado do servo de todos, que sendo em forma de Deus, não, verso de número 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Tornou-se, na verdade, servo de todos. Em relação à divindade, é só a gente dar uma olhada aqui no verso de número 6, a gente vai ter claramente o texto dizendo: sendo em forma de Deus, subsistindo em forma de Deus, ao reconhecimento de que Jesus é Deus. Mas em relação à função de servo, a Bíblia diz: tomando a forma de servo. Ele não era servo, ele era Deus. Mas para cumprir o propósito do Pai, ele toma a forma de servo, a fim de que o propósito de Deus de salvar a humanidade se torne uma realidade. Eu e você precisamos aprender que para manter a unidade no corpo de Cristo, a gente precisa tomar essa forma, assumir essa forma de servo que estava presente em Jesus, abrindo mão de privilégios e direitos pessoais, assumindo com autenticidade a nossa realidade cristã
e nos tornando servos dos outros. Às vezes a gente costuma dizer, não é, que o diácono da igreja é o servo de todos, porque a tradução para diáconos é isso mesmo, é dulo, servo. Traz o sentido de garçom, aquele que serve às mesas. E aí, do ponto de vista institucional, a gente diz assim, os diáconos da igreja são aqueles que foram eleitos pela igreja. Isso não é verdade. Do ponto de vista bíblico, todos nós somos diáconos. Todo crente em Jesus é diácono. Todo crente em Jesus deve ser aquele que serve. Uma das coisas que eu fiquei fascinado com o comportamento de uma irmã lá na igreja Batista de Irecê. Ela era considerada a mulher mais rica de lá. Tinha muita propriedade e tudo. Mas uma coisa que me fascinava nela era que ela não sentava nos bancos da igreja. Dificilmente ela sentava. Ela ficava sempre ali. Não tinha cargo nenhum na igreja. Mas ela ficava no portão, na porta da igreja. Se ela visse um pedaço de papel, ela ia lá e pegava o pedaço de papel para limpar. Se ela visse alguma coisa suja, ela não pedia para ninguém, não. Ela ia lá e fazia. Era a serviçal da igreja. Independentemente da posição dela, era a serviçal da igreja. Era a diaconisa da igreja. Não por força de cargo, mas pela natureza cristã. Ela, como crente em Jesus Cristo, sabia perfeitamente que a sua função era servir. Paulo está querendo trazer exatamente essa ideia para a gente, de que se eu e você queremos manter a unidade do corpo de Cristo, então precisamos encarnar essa ideia de servo aqui. Jesus tomou a função de servo e a exerceu para cumprir o propósito de Deus. Mas Jesus já chamou a mim e a você de servos dele. E ele disse que a nossa função seria lutar pela unidade do corpo de Cristo, a unidade do seu corpo, a igreja, a fim de que essa unidade trouxesse glória ao nome de Deus, glória ao seu nome, Jesus Cristo, e ao mesmo tempo, esse comportamento pudesse revelar à sociedade a presença de Jesus no meio do seu povo, da sua igreja. Quarto lugar, o apóstolo Paulo diz aqui que se a gente deseja tornar a unidade da igreja uma realidade, então a gente precisa ser movido por um princípio indispensável na vida da igreja e que a gente encontrou em Jesus. Verso 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Percebe que a expressão que Paulo usa é humilhou-se a si mesmo. Antes de viver a humilhação provocada pelo outro, pelo ser humano, Jesus se humilhou. Porque ele se despe da glória que ele tinha. Se ele descesse ao céu, à terra, com a glória que ele tinha lá no céu, nenhum de nós poderíamos olhar para ele. Nosso pecado não permitiria que permanecêssemos vivos olhando para a glória do eterno. Jesus precisou assumir a nossa forma e para isso ele se esvaziou, ele tomou a forma de servo, ele se humilhou. Antes de ser humilhado, ele se humilhou. Foi propósito de Deus que ele vivesse esse processo de humilhação para redimir a humanidade da condenação do inferno. Como também é propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, que a gente encarne esse princípio da humildade encontrado em Jesus. E porque a humildade é importante,
Primeiro, porque a humildade vai tirar de nós, anular de nós o orgulho, o egoísmo, a arrogância. Jesus não precisava de nada disso. Ele nunca foi orgulhoso, arrogante, prepotente, nunca foi. Nem antes da encarnação, nem durante a encarnação, nem depois da encarnação. Esses sentimentos nefastos não compõem o caráter e a natureza de Jesus. Mas nós somos invadidos por esses sentimentos por causa do germe do pecado na vida da gente. Então precisamos tomar cuidado com isso. E a humildade vai fazer com que a gente esmague o orgulho e o egoísmo na vida da gente. A gente deixe de pensar deixe de pensar que tudo deve ser para a gente. Começamos então a pensar no outro. Essa, na verdade, é a orientação da própria palavra de Deus. Quando Jesus lava os pés dos discípulos em João capítulo 13, ele dá um exemplo de humildade muito importante. Quando ele nasce lá em Belém, naquela manjedoura, ele já está revelando a sua humildade. Diante das adversidades, ele sempre mostrou humildade como princípio indispensável, indissociável, do seu caráter, da sua natureza. E aí a gente fica se perguntando, mas vem cá, como é que eu realmente faço para conseguir alimentar essa unidade dentro da minha igreja? A resposta de Paulo seja um crente autêntico, verdadeiro, não viva de aparência. Torne transparente a sua essência. A resposta de Paulo é: procure abdicar de seus direitos e supostos privilégios na casa de Deus. Torne-se servo de todos. Seja sempre movido pelo princípio da humildade. Mesmo porque Paulo diz que Deus proveu alguns meios para nos capacitar a viver essa realidade. Além do exemplo de Cristo, capítulo 2, verso 1, Paulo diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, verso 2, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo aqui diz que há 4 ferramentas de Deus à nossa disposição, para que esse propósito da unidade esteja presente na vida da gente e, por extensão, na vida da Igreja de Jesus. Primeiro, verso 1 do capítulo 2, ele fala sobre o conforto de Cristo. E aqui Paulo está querendo dizer, olha, entenda de uma coisa, você nunca está só. Há sempre o conforto de Jesus. Em meio a qualquer situação da sua vida, em meio às suas impossibilidades de ser aquilo para o qual Deus te criou, ao conforto de Cristo. A persuasão de Jesus é diária, constante, ininterrupta. Ele vai insistir contigo o tempo todo. O conforto traz essa ideia da não solidão em meio à concretização desse propósito. A segunda ferramenta de que Paulo fala, do verso 1, é a consolação de amor. E aqui, na verdade, o que Paulo está querendo dizer é que esse amor, aqui descrito no verso 1, é aquele amor que nos leva a cuidar uns dos outros. E, portanto, é o amor que faz com que a gente saia de dentro de nós mesmos. Deixe de pensar na minha necessidade, no meu problema, e comece a pensar na necessidade e no problema do outro. Essa é outra ferramenta importante. A terceira ferramenta de que Paulo fala
é quando ele cita a comunhão do Espírito Santo. E aqui ele está dizendo que o Espírito que está na vida de cada um de nós, crentes em Jesus Cristo, é aquele que nos ajuda em meio às nossas fraquezas. Aliás, Paulo fala sobre isso também em Romanos capítulo 8, verso 26, que até na oração ele nos dá esse suporte, nos ajuda a orar da maneira correta, traduz nossa oração para o Pai. O Espírito Santo é, portanto, aquele que está nos ajudando quando a gente começa a pensar em fraquejar, a jogar a toalha, a tentar desistir da caminhada, a tentar deixar de ser aquilo para o qual Deus nos criou. Aí Paulo está dizendo aqui, olha, a comunhão do Espírito Santo vai te dar sustentação para que você não desista, para que você não caia, para que você insista nessa caminhada. E finalmente Paulo fala aqui no verso de número 4 a respeito de entranháveis afetos e compaixões. E nesse sentido Paulo está querendo dizer, com os afetos e compaixões, de que isso aqui são aquelas realidades espirituais que são inseridas em nós da parte de Deus, para nos ajudar a estabelecer relacionamentos bons, saudáveis, verdadeiros, duradouros. Então, o que Paulo, na verdade, está dizendo para a gente é o seguinte, olha, em síntese, Deus quer a unidade da sua igreja, sempre. Logo depois, Paulo diz, olha, Deus proveu um exemplo maior para isso. Se você quer exercer a unidade, fazer parte desse propósito de Deus, então olha para Jesus, reproduz a vida de Jesus, reproduz esses gestos, esses sentimentos, a forma como ele se relacionava, agia e reagia diante das adversidades da vida. Aprenda com Jesus e a unidade estará estabelecida. E além disso, Paulo diz, olha, Deus ainda proveu para mim e para você 4 ferramentas importantíssimas: conforto, consolo, comunhão do Espírito Santo. E como se não bastasse, sentimentos espirituais, sentimentos de Jesus no coração da gente, para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis e duradouros. Que a gente olhe para esse texto, irmãos, para essas informações de Paulo, e que a gente viva sempre, diariamente, orando ao Senhor, dizendo, meu Deus, eu preciso viver essa unidade espiritual no corpo de Cristo. Eu preciso ser parte disso. Eu não posso esperar que os outros se esforcem para terem unidade comigo. Eu preciso me esforçar para ser um instrumento de unidade no corpo de Cristo, porque eu sou servo e preciso viver essa realidade. Amém? Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, nos capacite para sermos instrumentos de unidade do corpo de Cristo. Vamos convidar o grupo de louvor? Vamos cantar mais uma vez. Eles vão pedir, então, se você quiser, já pode ficar de pé. A gente canta, ora, para terminar o culto dessa noite. Louvaremos com o hino do cantor cristão, Grandioso És Tu. É cantor cristão, né? Sei. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar
pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas. Em tudo vejo teu amor sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, me ofereceu filhos no altar. Maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e a lá celeste então me transportar, adorarei prostrados e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor o doce privilégio que nós temos de estar na Tua presença, de nos debruçar diante da Tua palavra e procurar extrair para a vida da gente, assim, aquilo que o Senhor tem para gerar edificação às nossas almas. Muito obrigado, meu Pai. Pedimos ao Senhor que a Tua palavra possa ficar cravada no coração da gente e que o Teu Espírito Santo nos capacite a ser instrumentos de unidade na vida do corpo de Cristo. Nos ajuda, Pai, a fazer a Tua vontade também nessa sociedade e que a gente seja, Pai, uma tocha viva do Senhor e a gente tenha testemunho de integridade, de comunhão, de intimidade com o Senhor e que a gente possa arrebanhar muita gente para o Teu reino e que muita gente venha conhecer a Jesus Cristo como o Senhor e como Salvador de suas vidas. Nos dá agora, Pai, uma noite tranquila, uma noite feliz e um dia de amanhã sob os bons cuidados do Senhor. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.